Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Claudino, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Produto On. Imagine que você fez um acordo com uma das maiores empresas do mundo, um dos maiores acordos da história do setor ou do seu trabalho. A empresa vai usar o seu produto em todos os dispositivos dela e você vai ganhar visibilidade para muito mais de bilhões de pessoas ao mesmo tempo, e isso vai fazer um crescimento muito enorme da sua empresa. Você assina, ela assina, todo mundo sorri na foto para a imprensa e fica tudo lindo. 2 anos depois você olha para os números e aí você descobre que a empresa nunca fez um esforço honesto para te promover. E o pior, foi lá, fechou um acordo paralelo com o seu maior concorrente e colocou esse concorrente para rodar invisivelmente por baixo do capô, sem que ninguém soubesse da história. Você literalmente está com raiva e está pensando em acionar os seus advogados. E esse é exatamente o cenário que está acontecendo agora entre duas das maiores empresas poderosas do mundo de inteligência artificial e da área de tecnologia. De um lado, a OpenAI, criadora do ChatGPT, e do outro, a Apple, criadora do iPhone. A startup de inteligência artificial avalia medidas legais contra a Apple por suposto descumprimento contratual. E a história por trás dessa briga diz muito mais sobre o futuro da inteligência artificial do que parece. É uma briga nova de mercado, é muito assunto e a gente tem bastante coisa para falar. Então, bora lá para esse vídeo. Volta comigo aí em junho de 24, era o momento mais delicado da Apple, talvez, nos últimos anos, né? Porque o mundo inteiro falava de inteligência artificial, o ChatGPT já tinha virado a chave, era um fenômeno cultural. O Google estava lançando o Gemini, a Microsoft tinha sim já colocado inteligência artificial no Windows. E a Apple, a empresa mais valiosa do mundo, ela estava ficando para trás nesse quesito de inteligência artificial de todo esse processo. A Siri, que em 2011 ela havia sido revolucionária, ela virou piada perto dessas ferramentas, né, porque as pessoas preferiam abrir o chat GPT no navegador do iPhone e usar o assistente de forma nativa. E foi nesse desespero estratégico que a Apple e a OpenAI anunciaram uma parceria. O chat GPT seria integrado diretamente na Siri. Quando o usuário fizesse uma pergunta que a Siri talvez não conseguisse responder bem, ela poderia consultar o ChatGPT com a permissão do usuário e assim o usuário obter a sua resposta. Para a Apple, uma solução elegante era importante, porque ganhava a capacidade da OpenAI sem precisar admitir e estava atrasada em todo esse processo. Para o OpenAI parecia um sonho, 1 bilhão de iPhones ativos no mundo e a empresa esperava a presença do ChatGPT nos sistemas da Apple, que isso iria impulsionar assinaturas pagas e principalmente iria abrir espaço para integrações muito mais profundas no mercado de tecnologia. O acordo foi assinado, as fotos foram tiradas, todo mundo sorrindo lindamente, como sempre é uma parceria dessa. E aí começou o período que a OpenAI hoje chama de bastidores de decepção total. Na prática, os executivos da OpenAI estão considerando que o uso da tecnologia permaneceu limitado e pouco visível para os usuários que usam o iPhone. Para usar o ChatGPT pela Siri, você precisa ir em configurações, encontrar o Apple Intelligence, ativar manualmente. É um caminho que a maioria dos usuários nunca vai percorrer, nunca vai tentar, não tem documentação sobre isso. A OpenAI queria entrar na superfície, disponível de forma automática, visível, fácil. O que a Apple entregou foi uma integração enterrada em menus que poucos são encontrados pelos usuários. Então veio o golpe que realmente irritou a OpenAI. Agora em 26 a Apple fechou uma parceria com a Google para poder integrar o Gemini diretamente na estrutura da Siri. E o contrário do ChatGPT, que aparece visivelmente e pede autorização. O Gemini opera de forma invisível no código, rodando nos servidores da Apple
para tornar a Siri uma estrutura muito mais inteligente sem que o usuário saiba que precise ativar alguma coisa. O ChatGPT já está enterrado em configurações. O Gemini, o concorrente direto, ele está rodando invisível em tudo. Irônico. Para a OpenAI, isso não foi só uma decepção comercial, foi sim uma traição estratégica da Apple. Mas eu preciso ser justo porque essa história ela tem dois lados e dois argumentos. O lado da OpenAI ele é muito claro, o acordo ele não entregou o que estava prometendo, a visibilidade que eles estavam esperando nunca chegou e a Apple foi buscar o concorrente enquanto mantinha a aparência de parceria com a OpenAI. Do lado da Apple também tem uma lógica. O acordo ele nunca prometeu exclusividade. A Apple nunca disse que o ChatGPT seria a única inteligência artificial no iPhone. Longe disso. Prometeu integração, entregou essa integração, mesmo que limitada e escondida. A Apple tem uma filosofia específica sobre como as ferramentas de terceiros funcionam nos seus sistemas. Ela não entrega o volante para ninguém. Isso é muito claro. O controle da experiência do usuário é algo que a Apple protege com unhas e dentes, digamos assim. A forma como o ChatGPT foi integrado pode ter sido uma das decisões de designer que não causam nenhum problema para a Apple. Também eles não entendem isso como uma sabotagem. O Gemini, integrado de forma invisível, pode ser justificado como uma infraestrutura. Não é um assistente concorrente ao ChatGPT. É uma tecnologia que talvez possa melhorar a Siri internamente e o usuário não vai interagir com o Gemini diretamente. A grande questão é que a OpenAI foi informada sobre isso, concordou ou descobriu depois que o fato já foi consumado no mercado. Os termos de acordo nunca foram tornados públicos. Tudo isso é um mistério para o mundo de tecnologia. E quando as duas partes discordam sobre o que foi combinado num contrato privado, só um juiz vai poder resolver esse caso. O que torna tudo muito mais delicado é o momento, né? Porque isso está acontecendo. A gente está falando aí a OpenAI de um ponto de vulnerabilidade total estratégica. Porque após tensões com a Microsoft e sendo ultrapassada pelo Gemini, em algumas áreas, terminar em maus termos com a Apple é ruim. E de quem esperava uma ajuda massiva de distribuição e, infelizmente, a OpenAI entende isso como um golpe. E aí é um duro golpe para eles porque é uma questão de mercado que eles estão perdendo para um concorrente direto. Essa briga não é só sobre um contrato entre duas empresas ricas, ela revela algo muito mais importante sobre o momento em que o mercado de inteligência artificial está vivendo atualmente. Pensa aí no mercado de inteligência artificial como uma cidade sendo construída às pressas, todo mundo está correndo para ocupar os melhores terrenos, os melhores pontos de contato com o usuário final. Quem chegar primeiro, quem fechar os melhores acordos de distribuição, quem ficar visível no lugar certo, vai ter uma vantagem enorme quando a poeira baixar dessa questão de inteligência artificial que a gente está vivendo hoje atualmente no mercado. O iPhone é um dos melhores terrenos dessa cidade. 1 bilhão de usuários ativos, pessoas que já confiam no dispositivo, que já pagam pelo ecossistema em grandes países do mundo. A OpenAI achou que tinha comprado esse terreno e aí descobriu que a Apple tinha vendido um subsolo para ela, para o Google, enquanto está mantendo essa fachada com todas essas empresas. Esse tipo de conflito vai se repetir muitas e muitas vezes em muitas plataformas. Os donos das plataformas, Apple, Google, Microsoft, Meta, todos querem a inteligência artificial integrada de forma que eles controlem isso. Criadores de inteligência artificial, OpenAI, Anthropic, DeepSeek e Kimi, agora chinesa, e outros aí, todos querem
estar no mesmo lugar mais visível possível, que os usuários enxerguem. E esses dois interesses entram em um conflito sistematicamente incorreto, digamos assim, no mundo atual. Enquanto essa guerra está acontecendo nos bastidores, você, o usuário, usa o celular sem saber qual inteligência artificial você está respondendo às suas perguntas. O iPhone, ele não te diz se foi a IA própria da Apple, o Gemini do Google rodando invisivelmente, ou se você está usando o ChatGPT, você simplesmente recebe uma resposta. Para quem trabalha com produto, a lição aqui ela é muito direta, porque você precisa construir a sua estratégia de distribuição dependendo de uma única plataforma que você não controla. E isso é um risco estratégico real, porque é complicado. A OpenAI, ela apostou num canal que não controlava. E quando a Apple mudou as regras do jogo, a OpenAI não tinha mais como impedir tudo isso. Estava na mão da Apple. Dependência de plataforma não é um conservadorismo, e sim você sobreviver a esse mercado tão complicado que a gente vive. Por isso que toda parceria tem que ser bem analisada antes de acontecer. O que muda na prática para você que tem iPhone atualmente? Você provavelmente não sabe que tem uma inteligência artificial que está respondendo as suas perguntas na Siri, correto? Pode ser que a inteligência artificial seja própria da Apple, pode ser o Gemini do Google rodando de forma invisível, ou pode ser o ChatGPT se você ativou manualmente. O iPhone não vai te dizer se você está usando uma ou outra, você só recebe a resposta da Siri. Isso levanta uma questão legítima de transparência, né? Os seus dados foram para o Google, será que foram? Ou para a OpenAI? Ou ficaram lá na Apple? Essa é a grande dúvida. A Apple diz que o sistema de nuvem privada protege a sua privacidade, mas o usuário comum ele não tem como verificar se isso realmente está sendo respeitado de forma independente. Esse conflito ele pode mudar a configuração do seu iPhone nos próximos meses, talvez. Se a OpenAI entrar com um processo e ganhar, a Apple pode ser obrigada a dar, digamos, mais visibilidade ao ChatGPT dentro do seu celular. Se perder, fica como está e nada muda. Se houve um acordo ou houver um acordo, o cenário mais provável é que a integração pode ser reformulada e aí a gente vai ter novos cenários e novos capítulos. Mas a opção da inteligência artificial estão vindo para o iPhone de uma força muito grande, né? À medida que a Apple abre as suas plataformas a mais concorrentes, você vai poder escolher qual inteligência artificial usar aí no seu celular. Como hoje você escolhe qualquer navegador que você prefere para usar a internet. Isso é bom porque você como usuário ganha mais opções, significa muito mais concorrência, sim, mas mais opções, potencialmente mais qualidade na busca das suas pesquisas. Mas também significa mais decisões e mais necessidades de entender o que o sistema está fazendo com os seus dados, com a sua imagem, com tudo que você pesquisa, e isso a gente precisa sim ficar ligado. Vamos fechar aqui com uma imagem que resume toda essa história, que a gente precisa ter clareza nisso tudo. Dois parceiros de negócio fazem um acordo, apertam as mãos, cada um vai para o seu lado, acreditando que o acordo diz coisas diferentes. 2 anos depois, um descobre que o outro foi buscar um parceiro paralelo e colocou esse parceiro para trabalhar nos bastidores, enquanto mantinha a aparência de exclusividade com seu fornecedor, que era você. Agora estão os dois nos tribunais brigando. Eu posso dizer para vocês que no mundo da tecnologia esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Em escala menor, sim, com empresas menores também. Quando envolve gigantes como a Apple e a OpenAI, com um produto no bolso de 1 bilhão de pessoas, a briga se torna um espelho. Toda a indústria está vivendo nesse momento na questão de tecnologia. A corrida pela inteligência artificial
não é só sobre quem tem o modelo mais inteligente, é sobre quem controla o acesso ao usuário, quem decide o que vai aparecer, quem determina o que vai ficar invisível. Está entendendo tudo isso? Nos comentários me conta aqui, você sabia o que o Gemini do Google roda invisível no iPhone? Isso te incomoda? Ou você pouco se importa desde que o produto funcione? Eu vou tentar ler tudo aqui, então deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Toda semana a gente tem conteúdo aqui de produto, agilidade, liderança, tecnologia, aqui no canal Produto On, onde o assunto é sempre o assunto do momento. E até o próximo vídeo, pessoal!